A paz do Senhor para nossos amigos, nossos irmãos, nosso povo que tem nos acompanhado aqui no canal Emuná do Eterno. Queremos agradecer a atenção que vocês estão dando a esse canal, a vocês que já são inscritos no canal e têm nos abençoado, nos ajudando, né, com a sua companhia nesse trabalho. E peço que a vocês que nos ajude a divulgar a outros irmãos, a outras irmãs, enfim, ao povo de Deus esse trabalho, nos ajude a fazer eles conhecedor desse canal Emuná do Eterno. Eu sou o pastor Paulo Marins e, como eu já tenho falado a vocês sempre quando estamos lançando um vídeo, que o nosso propósito é trazer um pouco de conhecimento escritural dentro de uma prerrogativa original para o nosso povo. Sempre falando a vocês que não temos pretensão alguma de mostrar grandes conhecimentos ou querer parecer que sabemos muito. Não, nós não sabemos muito, mas o pouco que sabemos queremos passar para vocês. Então, obrigado pela companhia de vocês. Sempre quando vocês assistirem um vídeo nosso, dá um link lá, né? Nós já temos 13 vídeos. Com esse que vamos gravar hoje vai ser o 14º vídeo. Vamos continuar o assunto que foi da segunda-feira passada. Embora hoje não é segunda, é terça, porque não gravamos ontem, porque ontem estávamos atendendo uma agenda na Assembleia de Deus de um amigo nosso, né, aqui na nossa região onde a gente mora. Então estivemos lá ontem atendendo um trabalho lá onde nós estávamos com a oportunidade de ministrar a palavra lá naquela igreja abençoada, e foi uma bênção. Meu amigo Wilson, presbítero Wilson, continue conosco, nos abençoando com a tua presença. E foi um prazer estar contigo ontem lá na igreja da qual você está pastoreando, está cuidando daquele povo abençoado. E nós, por esse motivo, não gravamos ontem, tá? Então queremos dar essa satisfação a vocês do canal Emuná. Foi essa a razão de não gravarmos ontem, mas aqui estamos. Então vamos ler a palavra do nosso Senhor para a gente fazer aquele fechamento, né, dos 10 testes que o Eterno submeteu ao seu servo, seu amigo Avram, que em português conhecemos como Abrão, né, que posteriormente é trocado seu nome de Avram para Avraham, que passamos a conhecer o nome Avraham na língua portuguesa como Abraão. Então vou ler a palavra do Senhor aqui, em Bereshit, que já conhecemos como Gênesis, Bereshit, capítulo 13, e o versículo 9. Vamos ler do versículo 9 ao 13. E assim vamos dar seguimento ao 6º ponto, né, dos testes que o Eterno submeteu ao seu servo Avram. Vamos lá. Diz assim no capítulo 13, que na sua Bíblia é Gênesis, capítulo 13 de Gênesis, e o versículo 9 até o 13, diz assim: não está a terra toda à sua vista? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu me dirigirei para a esquerda. Lote, que é Ló, levantou os olhos e viu toda a planície de Yarden, que é, né, a planície lá do Jordão. Yarden é Jordão. Era bem irrigada, antes de Adonai destruir Sidom, que é Sodoma, e Amorrá, que é Gomorra, na Bíblia portuguesa. Então, Sidom na Bíblia portuguesa é Sodoma, e Amorrá na Bíblia portuguesa se encontra como Gomorra. E era semelhante ao jardim de Adonai, como a terra do Egito em direção a Tesoar.
Por isso Ló escolheu para si toda a planície do Arden, Jordão, e viajou na direção leste. E assim eles separaram-se um do outro. Avrã viveu na terra de Canaã, que a gente conhece como Canaã, e Lote viveu nas cidades da planície, montando a tenda perto de Sidom. Entretanto, os homens de Sidom eram maus e cometiam pecados gravíssimos diante de Adonai. Então, lemos aqui essa parte. Tem outras partes bíblicas que ainda vamos ler no decorrer desse vídeo. Então, vamos lá. Aqui estamos no 6º ponto, né? E surgiu aqui nesse capítulo 13 de Gênesis, surge aqui uma contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abrão. Então, Abrão e Ló tiveram esse problema. Os seus pastores começaram a ter intriga entre si. E isso estava trazendo sérios prejuízo para a condução do trabalho de ambos, tanto dos pastores dele como os do seu sobrinho. E eu quero lembrar vocês que no vídeo anterior eu falei que essa levada de Abraão, levando Ló, junto com ele, seu sobrinho, para estar com ele nessa caminhada, ia trazer-lhe problemas. E assim, nós olhando o texto, lendo o texto nos mostra o que ocorreu. Porque a ordem do Eterno foi para Abraão, né, que até então a gente o conhece como Abrão, sair da terra do seu país, da sua terra, do meio da casa do seu pai e da sua parentela. Então, ele não tinha que levar ninguém dos parentes. Se o Eterno está mandando ele sair do meio dos parentes, como é que ele está levando um sobrinho? E esse sobrinho vai lhe trazer problemas, até porque que Ló não tem o nível espiritual de Abraão. Ele não faz parte dessa chamada, ele não foi chamado pelo Eterno, ele não faz parte desse propósito e ele não tem o nível espiritual de Abraão. Então, quando você se une a uma pessoa, ou essa pessoa, você permite ela se unir a você, que ela não tem a mesma visão de Deus como você tem, o mesmo pensamento em relação a Deus como você tem, ao mesmo nível espiritual, a mesma devoção espiritual que você tem para com o Eterno e aquela pessoa não tem, provavelmente vai ocorrer problemas na caminhada. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, não poderão dois caminhar juntos se não estiverem de acordo. E isso vai trazer problema. E isso não só se refere nos acordos pessoais, do relacionamento do dia a dia, mas também se refere à questão espiritual, porque a vida do dia a dia, a vida espiritual, ela não se separa. Para crente, não. Principalmente para quem é crente no Senhor. Não tem separação. O dia a dia, normal, secular, ele anda junto com o dia a dia espiritual, ou seja, essas coisas não tem como se separar. Então, eles aqui vão ter, já está tendo um problema aqui. O problema aqui dos pastores dele não se dar bem com os pastores do seu tio Avrão. A história diz que ele, no caso Ló, ele era uma pessoa, ele era uma pessoa assim, como se diz, ambiciosa. Ele era um homem ambicioso. Ele não tinha consideração ao seu tio Avrão, como Avrão tinha a ele. E ele não tinha apego ao Deus eterno, ao Criador. Então,
você percebe que o nível de vida dele, da conduta dele pessoal, da sua vida espiritual, ela é diferente de Abraão. Então, nisso, é claro que aquelas pessoas que é subordinada a ele, que é o caso dos seus pastores, vai ser igual ao quê? Ao seu patrão. Vai trabalhar de acordo com a linha do patrão. E essa linha do patrão de egoísmo, né, de ambição, de querer ser sempre o melhor, de sempre ser o primeiro, de ter sempre a primazia de tudo. É claro que aqueles pastores dele tinham esse mesmo sentimento. E ocorreu o problema porque eles estavam criando atrito com os pastores do tio, no caso Avrão, por causa da terra, por causa do espaço do pátio, queria o pátio melhor para eles, queria as mordomias ali da terra, aonde a terra favorecia mais, eles não queriam dividir, então havia essa briga pelo pasto e eles queriam estar sempre em primeiro lugar nessas questões. E de contramão, os pastores que trabalhavam junto a serviço de Avrão não aceitaram e aí surgiu grande contenda. A contenda tomou uma proporção tão grande que Abraão, né, no caso aqui, ele chega dizendo para ele assim, ó, não está toda a terra diante das suas vistas? Então escolhe para onde você vá, para que não haja contenda entre nós, porque nós somos o quê? Irmãos, somos parentes, você é meu sobrinho. Então, para que essa contenda não permaneça, né, e a experiência ali de Avrão, ela é grande, ele tem uma experiência a respeito disso, então para não haver um conflito que poderia criar algo pior do que já estava, ele ofereceu ao sobrinho que eles escolhessem, já que o problema é a terra, então escolhe a melhor terra aí, ou seja, ele deu para o sobrinho a oportunidade de escolher, então o melhor lugar para viver, se o problema é esse, você tem a prioridade, escolhe para onde tu vai. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. A prioridade é sua para que nós continuemos vivendo em paz, não haja mais atrito, né? O gado ali deles era enorme, tanto de um como do outro. Esse conflito já chegou a um limite que não dava mais, não tinha como mais administrá-lo. Então Abraão viu isso, ele percebeu que não havia como mais ministrar aquilo ali, aquela situação estava já insuportável e poderia surgir coisa pior. Então ele faz ele dá essa oportunidade ao seu sobrinho dele escolher. Então ele escolhe, ele vai para o lado lá das Campinas do Jordão, né? Um lugar que aos olhos, olhando, era muito bom, e era mesmo, a Bíblia confirma, uma terra fértil, era como se fosse o jardim de Deus, a Bíblia aqui a Torá está nos afirmando isso. Então ele percebe que o lado que era das Campinas ali do Jordão, era uma terra fértil, e era muito bom para que ele fosse para lá, junto com o seu rebanho. Então ele foi para aquele lado de lá, né? E Abraão continuou no lado assim, né? Que as provisões não eram ideais, principalmente para o tamanho do rebanho dele. Mas Abraão era um homem que andava pela emuná, pela fé, não pela vista. O problema de Ló é um problema de muitos crentes hoje, só anda pelo que os olhos vê. Os olhos vê deslumbre, os olhos vê boas coisas, e isso já é o suficiente para se achar que deve se tomar decisão dentro daquela linha, daquela visão que se está tendo. Nem sempre a visão deslumbrante aos nossos olhos, nem sempre o que os nossos olhos estão deslumbrando é a vontade do Eterno. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo vive da fé, vive da emuná, vive pela fé. E Abraão, ele era este homem, um homem que vivia da fé. Ele sabia que o Eterno
ia prover ele todas as coisas. Então, ele não relutou com o sobrinho, não brigou com o sobrinho, não criou confusão com o sobrinho por causa disso, não. Tá vendo? Você está escolhendo o melhor, né? E o pior fica para mim, não. Ele despediu o sobrinho em paz, tranquilo. Mas o sobrinho está indo para o lugar para onde? Para Sidom. Sidom, que a gente chama de Sodoma. Ele está indo para o lugar que as escrituras dizem que os homens daquela terra, daquele lugar, eram maus perante aos olhos do Eterno, eram pecadores extremos, eram pecadores que cometiam pecados gravíssimos. Ele está indo para lá. Quer dizer, por detrás daquela visão bela que ele está tendo, tinha uma podridão por detrás daquilo. Aí a gente lembra, né, da palavra de Yeshua, né, que a gente chama de Jesus, o nosso Senhor Jesus. Ele diz que os fariseus eram um sepulcro, né, encalhados, ou seja, muito belo por fora, bem pintadinho, bem bonito, bem adornado por fora, mas por dentro só tinha restos de mortos, né? Cheirava mal, né? E então, nem aquilo que eu falei agora há pouco, nem sempre o que os olhos estão deslumbrando é certeza da bênção de Deus. O crente tem que andar pela fé. O crente tem que buscar a direção de Deus, tem que buscar o que realmente Deus quer fazer, porque Deus é aquele que pode sim nos fazer ser próspero, mesmo estando em terras secas. E se alguém estiver numa terra muito fértil aos olhos humanos, mas porém esse alguém está neste lugar fora da vontade de Deus, não adianta nada estar num lugar fértil. A gente precisa da mão de Deus, da orientação de Deus. Então Ló foi para lá, e ele vai ter grandes problemas lá. Esse é o sexto teste que o Eterno submete a Abraão. Qual é o quê? O teste da contenda. E ele precisava resolver aquilo ali da melhor forma possível. E ele sabiamente resolveu. E resolveu sem fazer questão. Ele resolveu dando até ao sobrinho o direito de escolher o melhor para ele. E assim foi feito. Então, crente não precisa ficar guerreando com seu irmão por causa de espaço, tá? Porque tem crentes aí que ele guerreia com seu irmão por causa de espaço ministerial, espaço de fama, de nome, de glória, de posição, né? Crentes que até criam meios de colocar o irmão numa situação triste, lamentável, só para poder tomar o lugar daquele irmão, para poder se impor sobre aquela pessoa, sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, e isso não é o Espírito de Deus. O Espírito que habita no crente tem que ser o Espírito de quê? Pacífico, de união. Como diz o Salmo, né? O Salmo 133, ó, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a união é que importa. E uma pessoa que tem união com o seu irmão, ele não vive fazendo questão dessas coisas temporais. Ele faz questão de quê? De ter o amor do irmão para com ele. Ele quer ter a amizade do irmão, ele quer ter o amor do irmão. E não o que o irmão possa ser ou o que o irmão possa ter. Infelizmente nós temos disputa o que a pessoa é ou o que ela tem, e isso não é o Espírito de Deus. E você vê que Abraão aqui, ele toma uma decisão pela fé, confiando no Eterno, e o Eterno faz o quê? Ele prosperar em terras secas, em terras que não eram produtivas, mas o Eterno faz ele prosperar ali, porque a prosperidade de um cristão, de um servo de Deus, né, como a gente fala, cristão, servo de Deus, enfim, um justo, quem serve a Deus, sua prosperidade tem que vir de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então a confiança tem que ser reino de Deus, presença de Deus, direção de Deus.
Então aqui foi esse problema da contenda aqui, ele conseguiu vencer, resolver de forma tranquila, e o Eterno aprovou e fez com que ele fosse próspero. Mas aqui dentro dessa própria leitura, vamos ver mais adiante, que vai ter problema ali, né, de 5 reis contra 4 reis, né, que vai ser lá na área aonde Ló está. Então vai ter uma invasão ali, né, essa invasão ali vão fazer prisioneiros os reis dali de Sidom, né, de Amorrá, que a gente chama de Sodoma e Gomorra, vão fazer prisioneiro eles ali, e eles vão ficar, e nisso, essa invasão ali, que os reis dominam aqueles reinos ali em Sodoma e Gomorra, vai acabar dominando quem também? O próprio Ló e a família dele. Eles levam ele cativo, ele se torna prisioneiro. E aí Abraão agora toma conhecimento disso, que invadiram lá, um mensageiro conseguiu, uma pessoa conseguiu escapar dessa calamidade, dessa carnificina, das mortes que houve lá, conseguiu escapar e chegou até onde Abraão estava, contou para ele o ocorrido, e aí o que ele faz? Ele vai clamar ao Eterno, vai reunir as pessoas que tinham aliança com ele, né? Aqueles homens que tinham aliança com ele, se reúnem e ele consegue ali com seus servos, né? Seus funcionários, as pessoas que trabalhavam com ele também, junto com alguns outros homens, faz uma aliança ali, ele consegue ali um torno de 300 pessoas, né? E ele agora vai lutar com um grupo de pessoas, 300, para lutar contra aqueles reis. Que dificuldade, né? São reinos que dominaram lá, né? Que dominaram aquela região. Sobrinho dele está escravo, está prisioneiro com a família, e agora ele quer salvar o sobrinho. Olha a luta que ele está entrando, e o Eterno está permitindo ele entrar numa luta, porque a luta, na verdade, não era dele, né? Mas agora ele assume. Por quê? Porque ele ama o sobrinho, ama o seu irmão. Então, mesmo aquele sobrinho não merecendo, aquele sobrinho não merecendo que ele tivesse interesse de ir lá, botar sua vida em risco, botar os seus escravos, no caso ali, os funcionários da fazenda dele, os outros amigos que se uniu a ele botar em risco para poder salvar aquelas pessoas, mas o foco maior, claro, era o sobrinho com a família. Mas o coração de um homem justo é assim, ele mesmo correndo risco com a sua própria vida, ele não hesita em lutar em salvar o seu irmão. O nosso irmão, o apóstolo Tiago, ele fala em uma das suas epístolas, no caso na sua epístola, lá na sua carta, ele fala que a gente deve entrar no fogo para salvar alguém lá de dentro do fogo, tirar alguém lá do fogo, ainda que a gente corre riscos, mas precisamos entrar dentro do fogo para arrancar alguém que esteja lá no fogo. É o caso aqui de Abraão. Ele estava correndo aqui um risco seríssimo da própria vida, da vida dos seus funcionários, dos seus amigos, mas ele se propôs com um exército, né, se é que a gente pode chamar de exército, né, bem pequenininho, minúsculo, para ir lá lutar contra reis. E chegou lá, ele venceu, o Eterno foi com ele, grande foi a vitória, e ele conseguiu libertar o sobrinho com a família. Então você vê aqui que, mais uma vez, ele é submetido a um teste de fé. E esse teste de fé, essa prova de fé, ele venceu. Ele foi vencedor, porque ele confiou no Eterno. A emuná faz você ter confiança. A emuná faz você ter o que? Firmeza. A emuná faz você ter certeza. Fé é isso. Fé é confiar em Deus. Fé é ter certeza na promessa de Deus. Fé
ficar firme quando está diante do Eterno, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, indo mais adiante, agora vamos aqui para a oitava prova, né? Qual é essa oitava prova aqui? Vou ler aqui para vocês em Gênesis, como está nas nossas Bíblias de português, Gênesis capítulo 15 e o versículo 17, diz assim: depois do pôr do sol, quando havia trevas espessas, apareceram um braseiro fumegante e uma tocha flamejante, e passaram entre as partes dos animais. Vamos lá. Agora, Abraão, ele está sendo, no caso aqui ele ainda se chama Avram, ele está sendo submetido a um contrato. O Eterno está chamando ele para realizar um contrato entre ele e o Eterno. Na antiguidade, quando duas pessoas iam fazer um contrato a respeito de algo que eles estavam negociando, coisas dessa natureza, as duas partes tinham que matar um animal e pegar a metade de um animal, o outro trazer a metade do outro animal ali no altar, como se fosse um holocausto, num altar, colocava a metade do animal e o outro colocava a metade. E esses dois que estavam ali fazendo este contrato a respeito de algum negócio, os dois contratuantes tinham que passar entre as partes dos animais, a metade de um, a metade do outro, metade de um, metade do outro, que estavam ali fazendo um contrato a respeito de algum negócio. E os dois contratuantes passavam entre essas duas partes desses animais. Então ali eles selavam um contrato a respeito, né, do que eles estavam ali tratando. Selava, o pacto estava selado. Por quê? Derramava-se o sangue também dos animais. Ora, se vai ter metade de um animal, metade do outro, é preciso se derramar sangue. O sangue daqueles animais, de ambas as partes, era testemunho daquele pacto, daquele contrato, tá? Daquele pacto que aquelas duas pessoas fizeram, e fizeram diante também de Deus. O sangue daqueles animais era o testemunho desse pacto. Portanto, se um daquele contratuante, aquele que viesse quebrar o contrato, ou seja, não viesse cumprir o que eles ali fecharam, o que eles ali compactuaram, concordaram, negociaram, se uma dessas partes viesse faltar com esse pacto, com este negócio, com a sua palavra, o sangue daquele animal ele seria requerido da pessoa, da mesma forma que o sangue do animal foi derramado, aquele que quebrou o pacto, o sangue dele também seria derramado. Ele teria que pagar com o seu sangue derramado, porquanto ele não cumpriu o contrato. Então, mediante a essa era um costume daqueles dias de Abraão, né? O costume dele, do povo daquela época, o contrato da antiguidade era feito dessa forma. O Eterno, então, manda-se que se coloca a parte de dois animais em cima de um altar, para que tanto o Eterno passasse entre essa parte desses dois animais. Eu li aqui para vocês, vou repetir, tá? Depois do pôr do sol, quando havia trevas espessas,
apareceram um braseiro fumegante e uma tocha flamejante. Passaram entre as duas partes dos animais que ali estavam cortados. No caso ali era para tanto o Eterno passar entre as duas partes daqueles animais, como o próprio Avram, para poder consolidar o pacto que ele estava fazendo com Avram ali. A aliança que ele estava fazendo com Avram. Porém, antes que ocorresse esse fato, naquele local, Avram adormeceu, veio a dormir, desfaleceu. No momento ali desse ritual, desse ritual religioso, ele pega no sono, ele dorme. E aí, nesse momento que ele dorme, o Eterno passa no meio das duas peças de animais cortadas, os dois pedaços, as duas partes, ele passa no meio das duas. Quando ele passa ali no meio das duas, ele passa numa forma de quê? De emanação, porque essa tocha flamejante, essa questão ali dessa tocha flamejante e também a parte ali fumegando ali, uma fornalha fumegando, tanto a fornalha fumegando como a tocha fumegando, flamejante, e aquilo ali representa a emanação do Eterno. O Eterno se apresenta ali naquele pacto em forma, tá entendendo? De uma fornalha fumegante e de uma tocha flamejante. Então, tanto a fornalha como a tocha passa entre as peças dos animais, ou seja, Avram não participou daquele pacto. O Eterno não deixou. Por que o Eterno não deixou? Ele cai num sono. E provavelmente foi o Eterno que deixou ele cair no sono. Porque o Eterno sabe que os homens são falhos e os homens têm oscilações. Os homens podem cumprir como não podem cumprir. E para que o Eterno mostrasse que a aliança dele, a aliança do Eterno, ela é unilateral. É isso que ele queria mostrar ali, tanto Avram como as descendências futuras, que a aliança dele era unilateral. Ela é incondicional e ela é irrevogável. Por isso que o Eterno não deixou ele participar. Porque só quem pode manter um pacto unilateral é o Eterno. Só quem pode manter um pacto incondicional é o Eterno. Porque o Eterno não precisa das tuas condições para ele manter relação contigo, para ele se apresentar a ti. O Eterno não olha para nós nos nossos defeitos, nas nossas misérias, nos nossos pecados. O Eterno olha para nós como pessoas que necessitam da sua mão, da sua ajuda, do seu perdão, da sua reconciliação, da sua restauração. Então, o amor do Eterno é incondicional. E também a aliança do Eterno é irrevogável. Então, o Eterno estava mostrando ali para Abraão que tanto ele como os seus descendentes não iam, ou seja, o pacto não precisa que tanto Abraão como seus descendentes cumpram ele em todas as suas prerrogativas. Não depende deles, depende única e exclusivamente do Eterno. Por isso que as Escrituras é bem clara em dizer que a salvação é um dom de Deus e não vem de nós, nem de nós e nem muito menos de nossas obras. Paulo fala isso lá aos Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um favor imerecido. Então, Deus não precisa
que o homem faça alguma coisa para ele salvar o homem. A salvação vem por meio da fé. Então Deus estava mostrando a Abraão aqui que essa aliança dele não vai depender das ações do homem para ela ser mantida de pé, porque a aliança do Eterno ela é unilateral, ela é incondicional e ela é irrevogável. E aqui quero aproveitar para dizer para o nosso povo chamado cristão, chamado evangélico, que muitos de nós fala que Israel está fora do plano de Deus, que Israel está cortado do plano de Deus, que Israel não faz parte do plano de Deus, que o negócio agora, Deus riscou Israel e no lugar de Israel Deus colocou a igreja. Irmãos, isso não é Bíblia, isso é heresia. Esse ensinamento não é bíblico. A aliança do Eterno com Abraão, ela é unilateral, ela é incondicional e ela é irrevogável. O Eterno não mudou nada. Nada. Israel é ainda o seu primogênito, sim, como é o próprio Yeshua, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Tá? A igreja faz parte do plano de Deus, da salvação. Nós, igreja, os gentios, fazemos parte. Por que fazemos parte? Porque é plano de Deus que nós nos aproximamos de Israel e sejamos enxertados na oliveira verdadeira, porque é plano de Deus que sejamos um povo só. Então Deus não jogou Israel de lado e agora Deus só está agraciado com a igreja, só a igreja que ele ampara, só a igreja que é salva, só a igreja que agora é remida, só a igreja que vai ter a salvação. Israel não faz parte de nada. Isso não é Bíblia. Vamos seguir adiante. Vamos seguir. Olha bem o que diz aqui, ó. Romanos, capítulo 11. Eu tenho que correr um pouquinho aqui, por causa do nosso horário. Olha bem, Romanos, no capítulo 11, versículo 26. Olha bem. Olha o versículo 26 que ele diz. E é desta forma que todo Israel será salvo. Vou ler até o 25 para você entender. Vamos ver o 25 e 26. Irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considere mais do que são. Essa insensibilidade, em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcançasse a plenitude. E é esta forma que todo Israel será salvo. Então Israel vai ser salvo, sim. Israel é salvo, sim. Os descendentes de Abraão são salvos, sim. Eles são filhos, sim. Eles não deixaram de ser filhos, porque eles, essa questão de eles se acharem muito, muito, muito importante, fizeram com que, além do que eles já eram, fizeram com que eles caíssem, fizeram com que eles tropeçassem. E esse tropeço deles nos favoreceu. O Eterno, através do tropeço deles, o Eterno nos trouxe para que haja o cumprimento da plenitude dos gentios. Mas esses gentios, eles vão participar, eles participam desse momento como? Neles, enxertado neles. O jambuzeiro enxertado na oliveira verdadeira. Então, a aliança de Abraão, ela é para todos os povos, tanto judeus quanto os gentios. A aliança de Abraão não faz distinções.
O próprio Eterno não faz exceção de pessoa. E o Eterno não deixou de amar Israel porque Israel tropeçou. Por quê? Porque ele não deixou? Porque a aliança dele é unilateral, ela é incondicional e ela é irrevogável, porque ele não precisou que Abraão passasse ali, no meio daqueles animais, porque ele jura por si próprio, porque ele não tem a quem ele possa jurar, ele jura por si próprio. Por isso que a Escritura diz que ele é fiel a si mesmo, porque ele jura por si próprio. Então ele passou sozinho ali nessa emanação, na emanação ali, tanto da tocha, tá entendendo? Como da fornalha. A fornalha e a tocha são as emanações do Eterno, confirmando o pacto com Abraão, confirmando o chamado que ele tinha com Abraão. Então, vamos seguir aqui adiante. E aí, vamos aqui, naquele momento do pacto, nós percebemos que ele fez isso sozinho. O Eterno assumiu a aliança sozinho. Por isso que essa aliança, ela não se quebra. Não tem esse negócio que o Eterno quebrou a aliança com Israel e fez uma nova aliança com a igreja, não. Israel e igreja faz parte da mesma aliança. Por isso que a gente não pode ficar soberbo, achar que Israel, pelo tropeço deles, tão riscado. E agora a gente está lá no topo. Lembre-se que Israel, quando se autovalorizou demais, entrou pelo caminho da soberba, passou dos limites, foi a causa de levar eles ao tropeço. E se a igreja achasse que é autossuficiente, que ela está acima do pacto de Deus e que ela agora é uma exclusividade de Deus, nós corremos o risco de tropeçarmos, assim como Israel tropeçou. Se Deus, os ramos naturais, eles tiveram este problema, por que nós que não somos ramos naturais não teremos esse problema? Por quê? Somos porventura melhor do que Israel? Não, só porque Deus abriu a porta para nós e nos convida para entrar. Não éramos filhos, mas agora somos, e agora isso nos dá o direito de se achar melhor do que Israel? Não, nós somos um povo só da mesma aliança abraâmica, nós também somos. Então vamos lá. Aí nós vamos ver o quê? Que o Eterno, ele vai trocar o nome lá no capítulo 17 de Gênesis, ele troca o nome de Abraão, né? No caso de Avrão, que a gente conhece como Abrão, ele troca o nome dele. Diz assim, ó: e quando Avrão tinha 99 anos, Adonai apareceu a ele e disse: sou eu, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença, tenha um coração puro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, e aumentarei muito o seu número. Avrão prostou-se com o rosto em terra. Deus continuou falando com ele: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de várias nações. Está vendo aqui? A promessa que o Eterno está fazendo a Avrão. Tu serás pai de várias nações. Algumas traduções falam de multidões, mas eu gosto dessa daqui, porque essa daqui, ela está dentro do contexto original, ela é uma Bíblia hebraica, e ela dá um esclarecimento. Ele não vai ser pai, multidão, fica um tanto fora de um contexto esclarecedor. Aqui já esclarece. Pai de muitas nações. Então, Abraão não será só pai dos hebreus, mas pai de outras nações. Mas por que ele vai ser pai de outras nações? Porque a sua semente, Yeshua, que nós conhecemos como Jesus,
Ele é a semente de Abraão, ele que vai unir as nações à aliança do Eterno feita a Abraão. Ele vai atrair as nações para o pacto de Deus com Abraão. Ele que vai atrair os povos das nações para a aliança do Eterno, para com Israel, da qual as nações precisam fazer parte, porque Deus quer salvar todos os povos. Ele não faz exceção de pessoa. E só através do sangue de Yeshua ele pode trazer todas as nações, porque Yeshua é a sua representação legal, mediante as escrituras e mediante ao propósito de Deus que ele tinha com Abraão. Ele está falando aqui: em ti serão benditas todas as nações, tu vais ser pai de muitas nações. Aí vamos lá, Abraão prostrou-se com o rosto, já li essa parte, é o versículo 5 agora. Seu nome não mais será Avrão, porque Avrão é pai exaltado. Seu nome será Avraham, pai de muitas nações, ou pai de muitos. Então, na língua portuguesa você vai encontrar, você não será mais Abrão, que significa pai exaltado. Na língua portuguesa você vai encontrar, pois de agora em diante tu não vai ser mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações, pai de muitos. Na maioria das Bíblias portuguesas a gente encontra a tradução pai de multidão, né? Mas o correto mesmo, para dar o esclarecimento, é pai de muitas nações. E quantas nações tem no mundo hoje? São mais de 200 nações no mundo. E em todas essas nações tem discípulos de Yeshua, tem servos de Yeshua, tem pessoas que servem ao nosso Senhor Jesus, não só no Brasil, mas em todo canto deste planeta Terra. Há pessoas que servem ao Senhor Yeshua, e Ele é o atrativo, Ele é aquele que atrai as nações para dentro da aliança unilateral, a aliança unilateral do Eterno para com todos os povos, uma aliança incondicional, uma aliança irrevogável, através do sangue de Yeshua, porque o sangue dele é o que? É a aliança do novo, a nova aliança. O sangue dele é derramado em favor da nova aliança, da Brit Hadashah, nova aliança, que a gente chama em português de Novo Testamento, mas o correto é nova aliança. O sangue dele foi derramado pela nova aliança, porque a nova aliança, ela abre a porta para todas as nações se achegarem ao Eterno por meio do descendente legítimo de Abraão e Yeshua HaMashiach. Então aqui vocês vê a compreensão do texto. E aí ele vai dizer assim: você vai ser pai de muitos, pai das nações, pois eu fiz de você pai de várias nações. E Deus confirma novamente: eu fiz de você pai de várias nações. Ora, ele ainda não é nem pai de Yitzhak, que chamamos de Isaac, e Deus já está dizendo para ele: eu te fiz pai de muitas nações. Por quê? Porque o plano de Deus já está em vigor antes da fundação do mundo. Está escrito, está lá em Apocalipse, que está escrito que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então o plano de Deus, ele está saindo do mundo espiritual para entrar dentro do mundo físico, dentro de uma atmosférica física, dentro do mundo humano. Mas o plano de Deus já existe desde a eternidade. Por isso que Deus está falando para ele aqui. Deus não está falando para ele que você
no futuro. O discurso de Deus para o seu servo aqui, ele termina afirmando: eu já te fiz pai de muitas nações, sem ele ser ainda pai de Isaac, que chamamos de Isaac. Então você vê que como Deus trouxe a este homem a um patamar espiritual extraordinário. Nós, igreja, temos que se unir na fé, a mesma fé que operou neste homem chamado Abraão, tem que operar no seio da igreja, na vida da igreja, na vida de todos aqueles que confessam que o nosso Senhor Yeshua é o Filho do Eterno, é o Salvador. Aí a gente vamos ver aqui que ele troca o nome dele de Avram para Avraham. Ele vai trocar o nome também de Sara, que é Sarai. Sarai significa, é interessante, né? O nome de Sarai significa zombaria. Está nas escrituras. Zombaria, né? E aí ele troca o nome de Sarai para Sara, que Sara significa o quê? Princesa, porque ela vai ser pai de reis, de príncipe, ou seja, ela vai ser mãe, ela vai ser mãe, princesa das nações. Através dela e Abraão vai surgir reis, príncipe, vai surgir outras nações. Então o nome dela deixa de ser Sarai, que significa zombaria, e passa a ser Sara, que quer dizer princesa, princesa das nações. A princesa que vai gerar filhos para as nações, a começar por Isaac, que é o filho da promessa. Então você perceba como o Eterno trabalhou na vida desse casal. Então ele trocou tanto o nome dele como da esposa. O nome dele era Avram, pai exaltado. Agora não, você vai ser Avraham, pai de muitas nações, pai das nações. E Sarai, zombaria, não vai ser mais zombada. Por que zombaria? Porque ela era zombada, porque não gerava filho. Não tinha filho, e ela já está aqui perto dos seus 90 anos, ainda não gerou filho, e Deus está dizendo que ela vai gerar. E agora, esse nome dela, de zombaria, Deus troca para Sara, porque ela vai dar luz sim a Isaac. Ela vai deixar de ser a Sarai, zombaria, passará a ser Sara, princesa das nações, princesa que vai gerar príncipes, vai gerar reis. O Eterno, ele é tremendo e maravilhoso. E aí nós vamos ver algumas referências que eu quero ler antes de terminar, que eu acho importante ler essas referências, e a gente vamos fechar já, porque o assunto é extenso. A gente tem que deixar algumas coisas assim de ser dita, para o vídeo não ficar muito longo. Mas estou procurando falar aqui para vocês os pontos principais dessa mensagem, dessa Parashá Lech Lecha, que começa ali no capítulo 12 e vai até o capítulo 17 de Gênesis. Então, de 12 a 17. Então, vamos ver aqui algumas referências. Vamos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Né? Porque o Eterno, nessa chamada aqui, quando o Eterno troca o nome dele, o Eterno faz o que com ele? Manda ele se circuncidar. Ele tem que fazer agora, né, a Brit Milá. Brit Milá quer dizer circuncisão. Ele tem que fazer essa cirurgia, né, no prepúcio do seu órgão genital, né? Então ele tem que fazer a Brit Milá, que nós conhecemos como circuncidão. Então, quando o Eterno troca o nome dele, ele agora tem que fazer a circuncisão. Por que isso? Porque ali a circuncisão estaria simbolizando na carne de Abraão e de toda a sua casa, de todos, até os escravos dele, teve que se submeter a Brit Milá, a circuncisão, porque ali começaria um novo período, ou seja, a circuncisão ali é o símbolo do novo nascimento. Então,
A circuncisão, ela simboliza o novo nascimento, uma nova etapa. E a promessa do filho dele, de Yitzhak, que é a promessa que Deus fez a ele há anos lá atrás, a ele e a Sara, vai se cumprir após ele se submeter ao que o Eterno está ordenando ele, a Brit Milá, ou seja, a circuncidão, ele tinha que fazer. Então, quando ele faz isso, ele está saindo, ele está trocando, o nome dele foi trocado, o nome, quando o nome está trocando, está dizendo que está trocando o destino, trocando a direção, trocando tudo. Quando o Eterno troca o nome dele, está dizendo tanto que é que está trocando tudo, porque aqui ele é pai exaltado, aqui ele vai ser pai de muitas nações. A Sara, a mesma coisa, vivia debaixo de quê? De zombaria, de descredo, de escárnio. Agora vai ser princesa. E agora, para confirmar todo esse processo, todo esse plano, ele tem que se submeter a Brit Milá, ou seja, a circuncidão, que simboliza também uma nova etapa, um novo nascimento. Antes o Eterno falava com ele, sede perfeito, anda na minha presença, porque até então ele não era circuncidado, porém ele tinha emuná. Isso demonstra que o homem não precisa ser circuncidado para ele ter a verdadeira emuná de Deus, porque antes ele não era circuncidado, mas tinha a emuná de Deus, tinha comunhão com Deus, tinha a vida com Deus. Só que Deus precisava ali ter um tratamento diferencial com ele, e esse tratamento seria por intermédio da Brit Milá, a circuncisão, que estaria marcado na carne do corpo dele para servir para todos os seus descendentes, que mais adiante vai entrar dentro da lei, mas ali o Eterno já fala para ele que os meninos que viessem a nascer dos hebreus com 8 dias de nascido passaria pelo processo da Brit Milá, que é a circuncisão, porque a aliança, aqui ó, isso aqui é uma aliança. Então, aliança quer dizer, é um pacto. Eu tenho uma aliança, que eu tenho um pacto com uma pessoa, sou casado com alguém, eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato com alguém, um contrato de uma vida comigo. Então, ali o Eterno está fazendo o quê? O pacto dele com Israel. E todos os israelitas teriam que se submeter a isso, porque é o pacto, é a aliança. E essa aliança tem que ser marcada no próprio corpo, né, que vai ser feito a circuncisão, né, no órgão, né, genital masculino. Então, ele passa por esse processo, mas isso não é autonomia de salvação. Isso aí é algo específico para o povo de Israel, porque a salvação não está na circuncisão, nem quem é circuncidado e nem quem é incircunciso. Tá? E eu vou mostrar a vocês aqui isso, porque aquilo ali é uma aliança do Eterno com a nação israelita, e o israelense tem que manter isso, sim. Não é questão cultural não, é questão espiritual mesmo, é marca espiritual, tem que ter essa marca, tá? Isso, o Eterno não exige isso dos outros povos, não. Mas de Israel é uma exigência, porque ele fala lá, ele é bem claro, os teus descendentes terão que proceder isso, que será a minha aliança, a minha marca com eles, tá bom? É isso que a gente tem que ser entendido. Então, Shaul, que a gente chama de Paulo, em Gálatas capítulo 5 e versículo 2 diz assim: ouça bem minhas palavras, eu, Shaul, lhes digo, que se vocês realizarem a Brit Milá, ou seja, a circuncisão, o Messias não lhes servirá para nada. Está entendendo? Que Shaul está dizendo o quê? Para os Gálatas, que eles não precisavam se submeter à circuncisão, porque se eles se submetessem a isso, o Messias não ia servir de nada. Então, a circuncisão é uma prerrogativa exclusiva de Israel. Isso não é imposto aos gentios. E isso não torna o israelense melhor do que um gentio. Não. E nem o gentio também será melhor do que um israelense, porque não é circuncidado.
tá? A gente tem que entender essas coisas, porque aquilo é uma determinação para Israel e não para os gentios, que vai ser a igreja, tá? Então ele está bem dizendo aqui, se os gentios se submeter a isso, então o Messias não vale de nada, porque esse não é o ensino do Messias nem dos apóstolos. Querer sujeitar as pessoas das outras nações, já marcar na carne a Brit Milá. Não é necessário isso. A salvação não está dentro dessa prerrogativa, tá bom? Então vamos lá. Aí o versículo 3 e 4. Olha o versículo 3 e 4, mesmo capítulo. Avisos outra vez. Ele está dizendo, avisos outra vez. Todo homem que permitir realizar a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, estão separados do Messias. Vocês caíram da graça de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Todo homem que quer, qualquer homem, se vai se submeter a Brit Milá, ele tem que ser cumpridor de toda a Torá. E se a minha salvação está baseada nos meus méritos, nos meus atos de justiça, então eu caí da graça. Porque ele está dizendo aqui que isso é legalismo. Por que é legalismo? Porque os judeus conservadores, eles achavam que os gentios tinham obrigação de serem circuncidados para serem salvos. Se um gentil aceitou a fé em Yeshua, mas não se submete à circuncisão, então ele não é salvo. E Paulo aqui está explicando que isso é errado, porque a salvação não vem por atos de legalismo ou atos de justiça. A salvação, ela está no Messias, tanto para judeus ou para não judeus. E isso não implica que um israelense não deva mais fazer a circuncisão. Não, ele precisa fazer sim, porque é um mandamento do Eterno para a nação de Israel. Mas querer dizer que um gentil, para ser salvo, ele tem que ser circuncidado, tem que submeter a Brit Milá, isso é legalismo, isso é falso, isso não é verdade, isso não é ensino nem da Torá, nem dos profetas, nem do nosso Messias e nem dos apóstolos, tá? Nós vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, tá bom? A gente vê lá que muitos queriam que para os gentios entrar para dentro da comunidade messiânica, tinham que se submeter à circuncisão. E os apóstolos lá, eles conseguem resolver aquela questão como? Quando Pedro, né, que a gente chama de Pedro, Pedro, dá o testemunho de quê? De o que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil, um incircunciso, não era da circuncisão, um romano, um incircunciso. E quando Pedro entrou lá na casa dele e foi orar, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, Ruach HaKadosh, desceu sobre ele e todos da sua casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme eram os apóstolos e todos aqueles que pertenciam à comunidade messiânica. Então, eles perceberam que Deus não faz exceção de pessoa. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre os judeus ali, os discípulos do nosso Senhor, e os encheu do Espírito Santo, os encheu da presença do Eterno, aconteceu a mesma coisa com Cornélio. Então, quando Pedro dá esse testemunho lá em Atos, no capítulo 15, aí eles veem, não é? Se o Eterno concedeu a eles o dom do Espírito Santo, desceu sobre ele o Espírito Santo, então significa que eles são aceitos sim, sem precisar de criar o ritual da Brit Milá, porque o Eterno os conduz para a salvação sem essa prerrogativa, porque a verdadeira circuncisão, seja no circuncidado ou não circuncidado, a verdadeira circuncisão, ela tem que estar no coração, na alma, numa vida transformada, numa vida mudada, numa vida de uma nova criatura. Então, já estamos terminando. Aí eu quero fechar aqui dizendo aqui, olha só, aí vem aqui o versículo
o versículo 6 vai dizer: quando nós unimos ao Messias e Yeshua, nem circuncisão, nem a incircuncisão importa. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da confiança que se expressa pelo amor. Então, a verdadeira fé, ela não se expressa em atos humanos, em atos religiosos. Ela se expressa em atitude de confiança, emuná e amor para com Deus, sua palavra e o seu próximo. Então, é lógico e evidente que essa é uma conduta que todo israelense precisa se submeter, porque é um pacto que Deus fez com os descendentes direto, porque eles são os descendentes direto de Abraão. Nós não somos descendentes direto, nós passamos a fazer parte dessa descendência mediante o sangue de Yeshua, mas Yeshua faz a Brit Milá em nós, em nosso coração e não na carne. Então um gentil não tem necessidade de ser salvo, de estar dentro da comunidade salva, só se fizer a Brit Milá, a circuncisão. Não, ele precisa abandonar o pecado, os ídolos, as idolatrias, as fornicações, adultério, as imundícias, abandonar a vida errada e se conectar à Torá, se conectar aos profetas, se conectar a Yeshua e aos apóstolos. Isso sim fará que ele receba no seu interior a verdadeira circuncisão no coração. E como a circuncisão vai ser recebida em nós? Quando nós mudarmos de vida. Por isso que Shaul fala: aquele que está no Messias, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Abraão passou de um estágio para o outro quando ele fez a Brit Milá, porque aquilo ali significava mudança, novo nascimento, nova vida, nova trajetória. Assim é com os crentes. Os crentes têm que abraçar a Bíblia, viver ela, para que haja uma Brit Milá em nós, uma circuncisão em nós. Aonde? Na alma, no coração, na mente, no íntimo, no interior, para que tenhamos uma verdadeira emuná e tenhamos amor. E termino lendo esse versículo aqui em Coríntios, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Vou terminar lendo aqui, que é importante a gente perceber como as Escrituras, ela é maravilhosa. Então, vou ler aqui, capítulo 7, e o versículo vai ser o 19 e o 20 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Então, vamos lá, achei, aqui está. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19 e 20, diz assim: ser circuncidado nada significa. Ser incircunciso não significa nada. Vou repetir: ser circuncidado nada significa, e ser incircunciso não significa nada. O que significa alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus. E cada pessoa deve permanecer na condição em que esta foi chamada. Então vamos lá, vamos terminar aqui. Ser circuncidado nada significa. Ser incircuncidado nada é também. O que realmente precisamos ser? Pessoas tementes a Deus, que vivem e guardam os seus mandamentos. Então, os judeus têm que submeter isso, sim, mas não é o suficiente eles serem circuncidados, porque a circuncisão não tem valor nenhum se qualquer judeu não obedecer os mandamentos, não viver a palavra do Eterno, não viver a Torá, não viver em total comunhão com o Eterno. Não vai servir de nada a circuncisão do judeu, que a palavra de Deus manda que eles façam, e eles têm que fazer mesmo.
Agora para nós é circunciso. Não, eu não preciso circuncidar. Sim, mas isso também não é nada importante, ser incircunciso. O que é importante é sermos circuncidados no coração, é guardar os mandamentos do Eterno, é viver os mandamentos do Eterno, é não falar mal do próximo, é não atacar o próximo, é não ter inveja do próximo, é não adulterar, é não roubar, é não matar, é não ter uma língua ferina que vive maledizendo as pessoas. É isso que a gente precisa viver uma vida cheia da presença de Deus, cheia de comunhão com Deus, cheia de comunhão ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que precisamos ser. Nós precisamos ser a igreja do primeiro século, que aqueles judeus que eram os discípulos do nosso Senhor fez com que a igreja, os gentios, enxergasse a Torá como uma bênção e não como peso, porque sempre tem alguém querendo inventar, mas a Escritura, ela não precisa de invenções de homem, de dogma de homem, de legalismo de homem, ela fala por si mesmo. Então, o Eterno possa nos abençoar no dia de hoje, lembrando o que eu acabei de falar. Nada que possamos fazer que achamos ser justo nos fará ter comunhão com o Eterno. A justiça vem de uma vida arraigada na palavra, na obediência, na fé do Eterno. Nós somos a igreja que foi enxertada na oliveira para sermos Israel. Deus abençoe, terminamos aqui, deixa eu orar e vamos render graça ao Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Eterno Pai, Rei da Glória. Louvamos a Ti por tudo que Tu tem nos feito, pois Tu fizeste grande obra na vida do Teu servo e Abraão, e hoje nós percebemos o quanto isso foi importante para conectar o mundo, Senhor, contigo, porque Tu prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e por essa promessa nós estamos de pé, porque o Teu Filho Yeshua, Ele é o cumprimidor de todas essas promessas. Ele cumpriu tudo isso. Ele nos fez agora ser herdeiro com todo Israel da mesma aliança, da mesma bênção, da mesma chamada. Por isso, Pai, continue abençoando as igrejas nesta nação e abençoando todo o povo de Israel que estão espalhados nos 4 cantos da terra, e abençoe nosso país hoje e sempre, em nome de Yeshua, o seu filho Hamashira. Amém e amém.